Fora um famoso detetive de desenho animado, não há lugar onde gostamos mais de gadgets do que na cozinha. E talvez ninguém tenha mais influência nessas ferramentas do que Ron Popeil. Ele é o vendedor sempre sorridente, cujos aparelhos especializados transformaram o infomercial de TV de um mero complemento de programação em uma instituição cultural. Então, hoje vamos fatiar e picar nossa trajetória pela ascensão e queda da Ronco e do lendário Ron Popeil. Antes de começarmos, inscreva-se no canal Weird History Food. Depois, comente quais outros heróis desconhecidos da cultura pop alimentar você quer conhecer. E agora, vamos lá, gadgets! Ron Popeil nasceu em Manhattan, filho de Julia e Samuel Popeil, em 1935. Sam, ou SJ, como era conhecido por aqueles com pouca atenção, era um inventor, criando alguns dos utensílios de cozinha mais conhecidos da era pós-Segunda Guerra Mundial, incluindo o Dial-O-Matic, Shop-O-Matic, Digi-Matic e outros produtos que não terminavam em O-Matic. Com a ascensão da classe média e mais nascimentos, eficiência na cozinha virou prioridade. E talvez ninguém tenha aproveitado isso melhor do que SJ. Depois que SJ e Julia se divorciaram, Ron mudou-se para a Flórida com seus avós, passando seus anos de formação em Miami, talvez criando uma forma melhor de cozinhar, capturar jacaré ou mosquitos. Depois, mudou-se para Chicago para trabalhar com o pai. Após o sucesso do Vegomatic, um dos primeiros processadores de alimentos amplamente usados nos Estados Unidos, e do Shop-O-Matic, Irmãos Popeil se tornou uma das marcas mais comuns nas cozinhas americanas, junto com General Mills, Coca-Cola e o melhor amigo dos pais cansados, Jack Daniels. O início de Ron no mundo competitivo dos utensílios culinários veio aos 16 anos de idade. Ele começou a vender nas ruas, especialmente na Maxwell Street, comercializando engenhocas dos irmãos Popeil nos mercados de pulgas do oeste de Chicago. Acordando às 5h diariamente e armazenando produtos e mesa de vendas no fundo da peixaria, Ron teve sucesso rápido, ganhando centenas de dólares por dia nos anos 1950, o que equivale a mais de 6 mil dólares hoje. Isso é muito dinheiro, tipo o tio Patinhas. Aos 17 anos, Ron saiu de casa e foi morar sozinho. Não é difícil quando você ganha o equivalente a 3 meses de aluguel em um dia. Montou uma barraca na principal loja Woolworths de Chicago, fazendo demonstrações 12 horas por dia, 6 dias por semana. Ron queria mostrar aos clientes como as tarefas eram feitas antigamente e depois apresentar como seus produtos as facilitavam com o tempo. A performance animada de Ron, semelhante à de um animador de carnaval, sempre atraía multidões que assistiam suas demonstrações no intervalo do almoço como se fosse um vídeo ao vivo do TikTok. Foi dessas demonstrações que nasceu uma forma de arte tipicamente americana, o infomercial. Ron viu uma oportunidade. O Shop-O-Matic e o Vegomatic eram exemplos de eficiência na cozinha até demais. Vendedores de outros produtos, geralmente de qualidade inferior, carregavam muitos vegetais para demonstrar o dia todo. Mas os aparelhos dos irmãos Popeil eram tão bons em fatiar, picar, cortar e aparar que, como um brontossauro faminto, eles consumiam uma pilha de vegetais de um dia inteiro em apenas alguns minutos. Usando seu método já testado e aprovado de buscar inspiração em produtos, Ron viu um pequeno problema e uma grande oportunidade de resolvê-lo. Se ele pudesse mostrar aos clientes em potencial uma gravação de sua demonstração, em vez de fazê-la ao vivo repetidas vezes, ele poderia apresentar os O-Matics para muito mais pessoas, usando muito menos vegetais. Coloque o repolho sob o recipiente e bata. Sabe por quê? Até os mais jovens vão querer ajudar se você permitir. E assim o infomercial moderno nasceu. No fim dos anos 1950, Ron percebeu o que ocorria. A TV não iria sumir, então ele faria isso funcionar a seu favor. Em 1964, Ron e seu parceiro Mel Caray fundaram a Ronco, provavelmente porque Ron estava com pressa para almoçar ou algo parecido. Foi nessa época que Ron fez seu primeiro comercial, uma apresentação modesta comparada ao seu trabalho posterior. Por pouco mais de 500 dólares, ou, em dinheiro de Ron Popeil, o salário de um dia. Ron e Mel então iam de cidade em cidade. Convenceram as lojas de departamento a vender o Vegomatic,
com garantia de devolução dos produtos não vendidos. Os parceiros procuravam emissoras de TV locais e compravam o tempo de exibição mais barato possível, esperando que o comercial de 2 minutos convencesse as pessoas a sair de casa e a enfrentar o trânsito até as lojas. E, mais especificamente, o reluzente expositor da Ronco. Os comerciais foram um sucesso e o Vegomatic começou a esgotar em todo o país. Ron deixou de ser apenas distribuidor dos produtos do pai para virar concorrente direto, como um Zeus dos gadgets, diante do utensílio Cronos do pai. Com o aumento das receitas, a Ronco ampliou sua linha de produtos, lançando primeiro a Ronco Spray Gun, um bico de mangueira tudo em um, com pastilhas. Podia ser usada para lavar e encerar o carro ou fertilizar e eliminar ervas do gramado. Só não confunda as pastilhas, a menos que queira um gramado brilhante. Também havia o pescador de bolso, vara de pesca dobrável já com anzol, linha e chumbada. Sabe, para aqueles momentos em que bate aquela vontade incontrolável de comer peixe fresco, mas você esqueceu sua caixa de pesca em casa. O cinzeiro sem fumaça contava com ventilador embutido para diminuir a fumaça passiva. Para quando você se importa mais com a saúde das pessoas ao seu redor do que com a sua própria, neste Natal mostre que você realmente se importa. Dê cinzeiros sem fumaça da Ronco. E o famoso senhor microfone, um microfone sem fio que permitia transmitir sua própria voz em um rádio FM, ficou famoso pelo seu comercial que depois foi parodiado em Loucademia de Polícia 2 e Os Simpsons. Oi gatinha, voltamos para te buscar depois. Mas a Ronco era mais conhecida por seus utensílios de cozinha, uma seleção de aparelhos feitos para facilitar as experiências culinárias em casa. Havia, é claro, o Chopomatic e o Vegomatic, que eram o Baby Ruth e o Low Gehrig dessa seleção. Depois veio o misturador de ovos que inseria um pino na casca, misturando clara e gema internamente. Assim, você não precisaria limpar um batedor, só o misturador de ovos, mas já é um progresso. Havia o injetor de sabor sólido, uma seringa grande usada para injetar ingredientes sólidos como alho em carnes e outros alimentos. Havia o injetor de sabor líquido, que fazia o mesmo, mas com líquidos. E também a máquina automática de macarrão, tudo em um, que sovava e cortava, que permitia ao usuário evitar o trabalhoso processo de 20 minutos para fazer macarrão e, em vez disso, precisava apenas de 20 minutos para fazer tudo sozinho. O comercial do Ron para a máquina automática de macarrão anunciava na capacidade de fazer milhares de tipos de macarrão, sendo o único limite a sua imaginação e o que fosse comestível. Mas apesar de todas as inovações e remunerações de Ron, tempos difíceis estavam por vir. No início dos anos 1980, os negócios iam de vento em popa para a Ron, com as receitas dobrando ao longo da década de 1970. No entanto, a lucratividade anual da Ronco variava bastante, indo de um prejuízo líquido de pouco menos de $800 mil em 1973 para um lucro líquido de $1,4 milhão em 1978. Essa instabilidade levou ao dispositivo que causaria a queda inicial da Ronco, a máquina Clean Air. Basicamente, uma versão maior do cinzeiro sem fumaça e um precursor dos purificadores de ar modernos de hoje, a máquina Clean Air foi o produto mais caro da Ronco até então. Talvez impulsionado pelo apetite voraz por bonecas Cabbage Patch. No mesmo ano, Ron comprou máquinas Clean Air em excesso para a temporada de Natal de 1983 e enfrentando forte concorrência de outros produtos vendidos pela Norelco, Remington e outros, uma guerra de preços começou, uma guerra que Ron acabou perdendo. A receita reduzida, por sua vez, diminuiu a capacidade da Ronco de produzir seus famosos comerciais de TV, e a receita da empresa caiu em 1/3. Entre 1982 e 1983, o Aquiles dos gadgets da TV finalmente encontrou seu calcanhar. Essa série de eventos infelizes levou a Ronco a declarar falência em 1984. No entanto, como apenas a empresa faliu, o próprio Ron conseguiu comprar grande parte do estoque em um leilão. E como tantos outros antes dele, Ron se mudou para o sul da Califórnia em busca do ouro dos gadgets. Logo ele voltou às suas raízes, a demonstração de produtos ao vivo. Assim como a maior rutabaga do mundo e o cheesecake frito, Ron percorreu o circuito das feiras do país,
reconstruiu sua empresa e, graças à ajuda de outro utensílio de cozinha, o desidratador de alimentos, fez seu retorno triunfante à TV. Foi essa máquina que transformou Ron em sua forma final, aquilo pelo qual ele se tornou mais conhecido, apresentador de infomerciais de longa duração. Em 1989, um amigo sugeriu a Ron que se unisse à Fingerhut, gigante de vendas por correspondência, que testava um canal de TV próprio semelhante ao QVC para compras em casa. No entanto, o tempo da Fingerhut na televisão não durou muito, e logo eles encerraram sua iniciativa iniciante. Mas, como todo bom americano, Ron foi novamente fisgado pelo fascínio da televisão e, em 1991, produziu seu primeiro infomercial de meia hora. Com um renovado senso de espetáculo, Ron criou Invenções Incríveis, um programa de 30 minutos que replicava sua Feira do Condado. Demonstrações e vendas diretas do desidratador de alimentos eram feitas por uma central telefônica gratuita. Como a televisão virou o principal passatempo do país, o anúncio ficou caro. A produção e o tempo de exibição custaram $33 mil, quase 50% a mais que seu primeiro comercial, ajustado pela inflação. Mas isso não importava. O infomercial de Ron foi um grande sucesso. Como o desidratador custava cerca de $60, o produto faturou 80 milhões em apenas 2 anos. Após o sucesso do desidratador de alimentos, Ron voltou ao topo e as novas invenções continuavam surgindo. Em 1992, ele lançou o que se tornaria um dos seus produtos mais famosos, o cabelo em spray. Mais especificamente, o spray de cabelo GLH9, um produto milagroso que ajudaria a eliminar as falhas e inseguranças de milhões de homens com problemas capilares no mundo todo. Vendendo mais de 900 mil latas só no primeiro ano. É cabelo de verdade, meu Deus, funciona mesmo. E em 1998, ele lançou o forno rotisserie e churrasqueira Showtime, o aparelho que consolidaria seu legado como uma das estrelas mais inesperadamente reconhecíveis da TV. Supervisionado nos mínimos detalhes pelo próprio Ron, o forno, que cozinhava lentamente o frango ou outras carnes por várias horas, deu origem ao que talvez se tornaria o bordão mais famoso de Ron. Você disse, e é simples assim. O forno Showtime foi um sucesso absoluto, gerando mais de $250 milhões em vendas só em 1999 e fazendo mães ocupadas nos Estados Unidos passarem menos tempo cozinhando e mais em outras atividades. Parte do motivo do sucesso do forno Showtime foi o plano de mídia de Ron, uma estratégia cuidadosa e focada de gastar uma quantia insana de dinheiro em infomerciais. Em 1999, por exemplo, a empresa de Ron gastou cerca de $50 milhões em compras de mídia para anunciar o forno, ou aproximadamente a mesma quantia de dinheiro que foi usada para fazer o primeiro filme do Shrek. Ambos nos dariam versões um pouco diferentes por anos a fio. O intenso bombardeio de mídia dos aparelhos de Ron Popeil fez dele um dos rostos mais involuntariamente conhecidos dos Estados Unidos. Milhões de americanos, sem opção melhor ou sob efeito de substâncias, assistiam Ron vender seus produtos na TV nacional, tornando-o de vendedor conhecido a celebridade de segunda linha. Ele ou seus aparelhos apareceram em programas como Arquivo X, Futurama, The West Wing, Sneakers, Sex and the City e muitos outros. Seus infomerciais, agora clássicos da TV americana, foram parodiados em In Living Color, Veggie Tales e, mais famoso, no Saturday Night Live, com Dan Aykroyd como um vendedor promovendo o Bassomatic. Além disso, Ron foi imortalizado em músicas, sendo citado em canções de Alice Cooper e dos Beastie Boys. Ron, junto com seu pai, também foi agraciado com a maior honra do mundo, sendo o tema de uma música de Weird Al Yankovic, a paródia dos B-52, chamada Mr. Popeil, do segundo álbum de Weird Al, o 3D de 1984, contou na verdade com a irmã de Ron, Lisa, nos vocais de apoio. Ron também marcou a comédia de adereços, pois seus infomerciais provavelmente inspiraram o famoso número da melancia do comediante Gallagher, o famoso Sledge-O-Matic, que diverte os baby boomers em todo lugar, além de sua contribuição mais reconhecida para a cultura ocidental. Seus famosos bordões, coloque e esqueça,
ele corta, ele pica. Agora, quanto você pagaria? Mas espere, tem mais! Se tornaram, para o bem ou para o mal, uma parte permanente do léxico cultural americano. No início dos anos 2000, o status de Ron como um rosto conhecido começou a diminuir. Nessa época, ele já era avô, e a vida exigente de CEO de uma empresa de gadgets tirava muito tempo de sua família. Então, em 2005, Ron vendeu sua empresa para a Phytech 7 por $55 milhões e essa empresa imediatamente assumiu o nome muito mais memorável e fácil de pronunciar de Ronco. Ron seguiu como consultor de produtos, recebendo $500 mil por ano e altas taxas por participações na TV e em novos infomerciais. Ron, sempre empreendedor, seguiu criando e vendendo invenções com sua nova empresa, Ron's Enterprises. Um desses aparelhos era a fritadeira 5 em 1. Um eletrodoméstico multifuncional de cozinha que podia, entre outras coisas, fritar um peru em apenas 45 minutos. Se você acordar e lembrar que o dia de ação de graças é amanhã, saiba que sem Ron no comando, a Ronco faliu 2 anos após ele vender a empresa. A empresa devia mais de $32 milhões aos seus credores e não conseguiu honrar sua dívida, sendo o maior desses credores. O próprio Ron, bastante esperto, tipo aquele nível do tio Patinhas. A Ronco foi vendida novamente em 2011 para uma empresa de produtos de consumo chamada CD3 Holdings, que mais uma vez entrou com pedido de falência. Em 2018 e em 2022, a marca Ronco e seus produtos foram comprados pela AGOD Schulman International Trading. Em 2021, Ron faleceu aos 86 anos devido a uma hemorragia cerebral, cercado pela família. E embora ele possa ter partido, seu legado continua vivo, como visto na TV. As opções de produtos estão em lojas de varejo globais e seus bordões viraram parte do vocabulário da cultura pop. Com a TV aberta cedendo espaço ao streaming e YouTube, o infomercial se tornou em grande parte coisa do passado. Mas as contribuições de Ron Popeil para nossas cozinhas farão parte do folclore americano para sempre. E você, o que acha? Quais são seus produtos favoritos de Ron Popeil? Conte pra gente nos comentários abaixo. Aproveite e veja outros vídeos do Weird History Food.